Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô super feliz, a gente tá aqui no High Performance Academy, o evento do Brandon Burchard, e eu tô aqui com essa figura que eu conheci, que tô super feliz. Sabe essa energia que você vê ela passando nos vídeos? Gente, ao vivo é muito mais que isso, é uma energia tão boa. Enfim, hoje eu tô aqui com o Rafa Capai. Oi, Rafa! Oi. Muito feliz de estar aqui conversando contigo. E assim, eu queria primeiro que você contasse, se apresentasse assim pro meu público, que você contasse um pouco da sua história, principalmente assim, a sua história empreendedora. Você tem um programa que é o Decola. Eu queria que você contasse um pouco da sua história assim, e qual foi o seu momento Decola no empreendedorismo. Obrigada, eu estou super feliz de bater esse papo com você. Acho que algumas pessoas que te acompanham talvez devam já me conhecer por conta do congresso. Sim. Eu acho que eu contei essa história lá, se não me engano, mas eu conto de novo, porque eu sou artista, eu sou atriz, comecei como bailarina e em determinado momento migrei para o teatro e paralelamente fui estudando outras coisas. Sou jornalista formada e aí em determinado momento da minha carreira eu falei, caramba, se eu quiser viver como artista, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu não estava disposta a continuar aguardando convites para fazer teatro, aguardando testes para fazer cinema. Se eu ficasse naquele ritmo, morando em Belo Horizonte na época onde eu morava, eu ia trabalhar 1, 2 vezes por ano. E não era o que eu queria, não era o que eu queria financeiramente, não era o que eu queria do ponto de vista de impacto, de fazer coisas, de criar coisas. E aí eu comecei a pesquisar o que eu posso fazer para tomar as rédeas da minha carreira nas minhas próprias mãos. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a produzir meus próprios espetáculos. Então, eu acho que ali foi o primeiro momento em que a Rafaela deixa de ser alguém que está passiva esperando as oportunidades. Sim. E parte para buscar essas oportunidades. Então, meu primeiro empreendimento foi esse. Assim, eu comecei a produzir espetáculos de teatro em Belo Horizonte, abri uma produtora com uma sócia na época, chamava AF, Comunicação e Cultura. A gente fazia as nossas coisas e fazia também as coisas de outras pessoas prestando serviço. Mas eu não estava satisfeita. Por quê, Rafa? Não estava satisfeita porque os valores da empresa não necessariamente... Hoje eu tenho mais clareza disso, né? Sim. Mas na época, num turbilhão de empreender, os primeiros anos de empresa, a gente ficou 3 anos juntas, não deu certo e eu não entendia por quê, mas eu não queria mais aquilo. Quando eu fui ver mais pra frente, era porque realmente os valores não eram aqueles que eu queria, o estilo de vida que eu tinha não era aquilo, eu ficava muito na mão dos outros. Sim. Mesmo que a gente empreendesse, a gente fazia projetos de lei de incentivo à cultura. Para quem não conhece isso, quando a gente pede dinheiro para o governo para financiar um espetáculo e aí você tem um patrocinador, enfim, tem um processo que não está completamente nas suas mãos. Sim, sim. E aí eu acho que foi a minha segunda jornada, que foi quando eu comecei a pesquisar o conceito de empreendedorismo criativo, que é o conceito que hoje eu abraço e que hoje eu ensino. Nesse momento eu descubro que o Reino Unido, Londres, era um dos lugares referência nesse assunto. Eu descubro um curso que eu queria fazer lá, isso em 2010, e eu consigo, juntando as habilidades que eu tinha antes, criar um projeto, e na época eu consegui um patrocínio do programa Conexão Vivo, da Vivo, operadora de celular, e basicamente a Vivo pagou para eu estudar. Ah, que bacana, Rafa. E pagou para eu estudar, voltar para o Brasil, antes de voltar, ensinar tudo através de um site. A Espaçonave nasceu ali. Ah, a gente não sabia disso. A Espaçonave era um blog, onde eu contava para as pessoas, depois de voltar da minha aula, eu ia para a aula, aprendia, estudava conceitos, voltava para casa, lá em Londres, escrevia tudo que eu aprendia, entrevistava pessoas como você está fazendo, entrevistava alunos, entrevistava professores e eventos, compartilhava com as pessoas. E aí a Espaçonave nasceu aí. E de onde é que surgiu esse nome, Espaçonave? Eu acho tão legal. Quando eu fui para Londres, eu já tinha uma ideia de um modelo de negócio em mente, que nunca acabou se realizando. Que era um modelo de negócio de criar um espaço de coworking para artistas e profissionais criativos. E aí, quando eu penso em espaço, a ideia de ter um espaço nave, ou seja, esse nome veio daí. Esse era a primeira relação, mas é engraçado que quando a gente está criando nomes, quem está criando nomes, é importante pensar nisso, que às vezes a gente pensa num conceito e ele vai se ampliando e a gente vai criando os links depois. Para mim, os principais links surgiram depois. A história de ser um astronauta, que eu uso o tempo inteiro com a minha galera, tem a ver com isso. Assim, alguém que é astronauta tem que ter uma conexão muito forte com o desejo, com o sonho, porque ninguém é astronauta da noite para o dia. Ou seja, existe um comprometimento emocional, de valor muito grande, e o cara, ao mesmo tempo, tem que dominar tudo. Ele tem que pensar na saúde, ele tem que planejar, ele tem que correr atrás daquele sonho, financeiramente, como é que aquilo vai funcionar. E aí o astronauta é esse cara que domina muito bem razão e emoção.
fez sentido pra mim depois. O que fez sentido depois é a história também de voar alto, e aí o Decola, que é o Decola Lab, vem disso. Essa história de que toda vez que a gente está colocando um novo negócio no ar, ou um novo produto no ar, a gente está decolando, né? E aí esses nomes, essas conexões vão surgindo com o tempo. Mas você me perguntou também dos três não, eu tenho 3 momentos Decola, por isso que eu adiantei. Você me perguntou do meu momento Decola, eu acho que não é um só. Eu acho que são 3. O primeiro é exatamente o momento em que eu opto por tomar minha carreira na minha mão. Então foi o primeiro momento que eu empreendi sem nem saber que isso era uma palavra. Eu saí fazendo. A segunda vez foi quando eu fui para Londres e inventei um jeito de financiar meus estudos que ninguém tinha feito ainda. Ou seja, eu fui fazer alguma coisa criando bolsa de estudos, bati na porta, né, de um patrocinador e falar, me patrocina e eu vou contar para todo mundo que eu aprender. Isso é uma jornada empreendedora. Sim, né? Eu não tinha ainda uma empresa, mas eu tinha um projeto empreendedor. E aí um terceiro momento que eu acho que é importante para mim, um importante milestone, é quando eu lanço o Decola Lab, quando eu saio de um modelo de negócio em que eu falo com poucas pessoas, num workshop, 20, 25, 30 pessoas num workshop, ou 100 numa palestra, e começo a falar com, sei lá, 4 mil durante um lançamento, 5 mil, e hoje eu falo regularmente com essa quantidade de pessoas toda semana. Então, e eu espero que tenha outros. Sim, muito mais, com certeza. Que eu possa decolar meu livro, eu vou lançar meu livro. Na verdade, vou lançar uma campanha de crowdfunding. Tô contando em primeira mão para você. Olha só, gente, em primeira mão aqui. Possivelmente ainda esse ano. Então, eu espero chegar mais longe ainda com um livro, né? Um livro é uma outra história também. Quando você tem um livro um livro que você possa pegar na mão é um passo importante para alguém que produz conhecimento. Né? Então, eu espero que tenha vários outros momentos de Decola. A gente está trabalhando aqui na High Performance Academy os nossos sonhos, e aí eu tenho um monte de momento de Decola aqui que, se eu te der uma entrevista daqui a um ano, eu espero que eles tenham acontecido. Com certeza vai acontecer, Rafa. E me conte uma coisa, assim, o que mudou depois de você ser empreendedora digital, né? Que agora você consegue atingir um monte de gente. O que mais que mudou na sua vida depois do empreendedorismo digital? Mudou que eu falo com mais gente. Sim. Falo com muito mais gente. Então, se eu crio um conteúdo, eu disponibilizo ele chega mais longe, e isso impacta mais gente, e chega em outros países, e chega... Sei lá, tem muita gente nos Estados Unidos, é engraçado. Bom. Caramba, eu acho que 40% da minha audiência é nos Estados Unidos. Mesmo? Pô, que legal. Eu fico louca quando eu vejo aquele mapinha ali, quando você manda newsletter. Fulano, ciclano abriram. A grande maioria que abre minhas coisas está nos Estados Unidos, 40%. Tem gente na Europa, tem gente na Ásia. Isso pra mim não tem preço, assim. Sim. A segunda coisa é que eu me sinto muito à vontade nesse ambiente, no ambiente digital. Eu sou um peixe desse mar, assim. É claro que eu gosto do contato humano também, olhar no olho, mas eu realmente adoro a comunicação digital, adoro me comunicar com essas pessoas por mensagem, por outros meios, adoro criar conteúdo para esse ambiente. E terceiro, que eu posso estar em qualquer lugar. Sim, a gente está aqui em Santa Clara, na Califórnia. A gente está em Santa Clara, na Califórnia. Antes de estar aqui, eu fiquei na semana anterior em Joinville, Belo Horizonte e São Paulo, dando palestra em Joinville, em Belo Horizonte, vendo minha família, e morando em São Paulo. Então eu posso controlar minha vida mais. Assim, para mim, essa liberdade é muito importante. Não tem preço. Rafa, a maioria das mães que me procuram, muita gente quer empreender, e como você trabalha com empreendedorismo criativo, eu acho que você vai ser perfeita para responder sobre isso. Muita gente quer empreender e me escreve: Mel, eu não sou criativa, eu quero muito empreender, mas não sou criativa. E a gente sabe que a criatividade a gente desenvolve, e eu queria que você contasse um pouco sobre isso, e o que você pensa sobre isso, e como que a gente desenvolve. Você é criativa. Você pode ter esquecido como é esse negócio de ser criativo. Eu fiz um Vamos que Vamos semana passada, que eu usei uma analogia, eu gosto de analogias, e eu falo, a criatividade é igual um carro que sai da concessionária com, como chama aquilo ali? De fábrica. Tem uns opcionais, Sim. Não é nem opcional, tem coisa de fábrica, né? Quando vem um carro. É o padrão. Vem aquilo ali e é o padrão daquele carro. A criatividade é padrão. Não é um opcional que você paga mais caro para colocar naquele carro. O que acontece é que aquele padrão tá ali, sei lá, vai dizer que é um botão que vai fazer a sua viagem ficar mais rápida. E aí você esquece de ligar. E aí daqui 2 anos você tá com aquele carro ali, você não sabe mais que aquele botão funciona, você não sabe mais que tem que apertar ele, você não sabe como é que tem que apertar ele. A criatividade é isso. A criatividade é uma habilidade inata do ser humano. A gente nasce com a capacidade de criar. A gente nasce com a capacidade de desvendar obstáculos.
de pensar um jeito diferente que não tinha sido pensado antes. Sim. Isso é criatividade. Então a gente já nasce com isso de fábrica. O que a gente faz é esquece de usar. A gente esquece como usa porque a gente cresce, a gente vai ficando socialmente moldado pelo mundo, pela escola, pelas pessoas, pelos amigos, pela família, por nós mesmos, né? E aí a gente esquece que isso é nosso, que já nasceu. Então, mais do que desenvolver, existe um recuperar da criatividade. Ela está aí dentro. Você precisa dar voz a ela, você precisa colocar ela em prática. Eu gosto sempre de pensar na história das crianças, assim. Eu tenho um sobrinho que hoje está com 4 anos. E apesar de não estar com ele todo o tempo, a gente morar em cidades diferentes, eu observo muito o crescimento dele, a evolução dele. E eu me lembro que até pouco tempo atrás, sei lá, quando ele estava com 2 anos de idade, ele ainda acreditava em coisas, né? Ele é claro que ele acredita também, mas ele acreditava com muito mais fervor. E eu sempre conto esse exemplo. Ele fantasia, as crianças fantasiam por natureza. Ninguém foi lá e ensinou pra ela. Você tem que fantasiar. Elas nascem assim. Sim. E aí eu, sei lá, tinha um monte de almofadas no meio da sala e eu falava, Lucas, olha a montanha no meio da sala. E ele falava, tia Rafa, é a montanha. Eu falo, vamos escalar. E ele, vamos escalar. E aí a gente já começava a brincar. Num passe de mágica, assim, sem pensar muito, ele já embarcava. Hoje ele tá com 4. Já tem, sei lá, 1 ano e meio que ele tá na escola. E aí eu falo com ele, Lucas, olha a montanha no meio da sala. Tia Rafa, você não tá vendo que aquilo é almofada? Ou seja, já tem o social aí, já tem a regra, já tem aquilo não é uma montanha, aquilo é uma almofada. Ele já é o que ele sabe, é o que ele acredita, é o que ele foi ensinado. Significa que ele perdeu essa capacidade? Não. Significa simplesmente que essa capacidade está um pouquinho mais longe, que ela não está tão simples de ser acessada. O que a gente tem que fazer como mães? Né? A gente tem que... Eu não sou, mas o que vocês têm que fazer como mãe? Vocês têm que garantir que vocês vão estimular essa criatividade. Ou seja, o Lucas e seu filho, eles vão sim crescer, estudar, aprender, saber o que é certo e errado, conhecer regras, mas eles precisam conseguir acessar a criatividade, acessar esse mundo do faz de conta, acessar o imaginário, um passo de mágica, que é como os artistas falam. Sim. Se você começar a criar uma brincadeira aqui comigo, um personagem, eu rapidamente vou entrar no personagem porque eu entendi o jogo e eu estou acreditando naquilo. Teatro é muito bom, né? Se quer ser criativo, vai fazer uma aula de teatro. Mas eu acho que... fazer. Eu acho que são 2 coisas. Observar seu filho crescer e participar dessa criatividade. Na medida em que você senta no chão para sentar com ele, num monte de almofada, brincar, você já está sendo criativo. Sim. Então, brincar mais com seu filho é um excelente exercício para exercitar a criatividade e é uma coisa que, como pai, eu tenho certeza que você quer fazer, né? Eu acho que a gente tem que entender também um pouco de como é que é o desenvolvimento da criança, porque eu acho que a criança passa por diversas fases. Por exemplo, na idade de 2 anos, ela começa a entrar no jogo simbólico, aquele objeto específico, uma garrafa, sei lá o quê. Já não é uma garrafa, pode ser um microfone, pode ser uma outra coisa. E se a gente não entra naquilo, não deixa a criança brincar e criar, não, menino, isso é uma garrafa. Então você não permite que ele comece a se desenvolver. Ele, ali na idade de 2 anos, ele vai deslanchar para essa coisa da criatividade, do Papai Noel, enfim, como você falou, e é muito legal. Então acho que a gente prestar atenção também para a gente poder permitir que a criança se expresse de diferentes formas, né? Eu vou mudar agora um pouco de assunto. A gente está aqui no High Performance. A gente teve uma palestra maravilhosa com a Ariana Huffington, que eu amei. E ela falou muito sobre essa definição de sucesso, que a definição de sucesso é para cada um. E eu achei tão interessante como ela falou. E eu queria que você contasse um pouco assim, de, o que é sucesso para você, Rafa. Eu tenho acompanhado o trabalho dela, li o livro dela, a gente ganhou aqui, né? Vou poder presentear um amigo, eu já tinha, mas no dia que eu descobri que a Ariana é uma mulher poderosa, uma mulher, sei lá, de alta performance, estava falando sobre coisas como meditação, como tempo, como presença, como respiração, criatividade, enfim, tudo que ela fala no livro, eu falei, caramba, é isso, a gente precisa de alguém como ela, que está lá em cima, nesse nível, para falar dessas coisas. Porque a gente realmente precisa parar de achar que sucesso é só dinheiro e poder. Sim. Que é isso que ela fala, né? Sucesso é essa terceira métrica. Ou seja, e essa eu postei hoje aqui uma coisa no Facebook e o cara falou, o quê, Rafaela? Se sucesso é essa terceira métrica, o que é essa terceira métrica? O que é para mim não é para você. Pois é. Então, a terceira métrica é exatamente o que você quer que seja a terceira métrica. E para mim, claro, é um processo constante, assim, mas para mim, sucesso é ter liberdade para estar onde eu quiser,
Sucesso é ter tranquilidade financeira para mim, de poder fazer coisas, de poder consumir cultura, de poder comprar livro, de poder estudar, de poder viver experiências com os meus amigos, de poder viajar. Sucesso para mim é poder viver fazendo aquilo que eu amo, que eu gosto de fazer. Sucesso para mim é, de alguma forma, impactar a vida das pessoas. Sucesso para mim é ter tempo para minha família, para o meu marido, para as minhas cachorras. São coisas simples, né? Não é necessariamente status, não é necessariamente poder. É influenciar de um jeito humano a vida das pessoas. Ultimamente tem sido isso, essas coisas que eu te falei. Que bom, Rafa. Eu acho que muita gente não para refletir sobre o que é sucesso para você, compra essa definição de sucesso. E se a gente não define o que é sucesso pra gente, como é que a gente vai alcançar alguma coisa que a gente não definiu, que a gente não colocou metas? Eu achei tão legal o Brandon falar dessas coisas que são pequenas, que são senso comum, mas não são práticas comuns. Então a gente tem que ter isso muito bem definido pra gente poder setar metas pra nossa vida, pra gente alcançar e estar num processo, né? Enfim. A minha última pergunta, na verdade são duas. O Brandon ela falou muito sobre as 3 palavras poderosas que definem quem a gente é, qual a nossa identidade. E assim, ele falou muito pra gente lembrar sempre dessas palavras, porque às vezes a gente se esquece. Ele ensinou até a gente colocar no celular, enfim. Eu queria saber quais são as suas 3 palavras que te definem, que você faz questão de lembrar, poxa, eu preciso ser assim na minha vida, é isso que me faz... Gente. É legal a gente falar disso porque parece que essas palavras são para sempre, né? E eu fiz um exercício semelhante no final do ano passado, na virada do ano, que é o exercício da Danielle Laporte, o Desire Mapping. E aí você acaba saindo com seus 6 sentimentos desejados, o Core Desire Feelings, como ela chama. E aí eu tinha as minhas 6 palavras aqui no meu... Não vou mostrar para vocês porque acabou a bateria, mas eu tinha aqui as minhas 6 palavras. Toda hora que eu vou ligar, que eu vou pegar uma foto, eu vejo essas palavras, eu leio, e eu estou o tempo inteiro pensando nisso. São os meus valores. E aí o engraçado é que eu fui fazer esse exercício aqui do Brandon e as minhas palavras mudaram. Quase um ano depois. Não todas, mas uma ou outra, digamos que elas se refinaram um pouco mais. Então, pra mim, antes... Algumas já se incorporaram na sua identidade também, né? Mas é engraçado. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que criatividade é um valor meu. É super importante, é importante no meu trabalho e sempre foi uma palavra minha. Só que eu acabei de descobrir, com esse exercício, com outras coisas que eu tenho pesquisado, que criatividade para mim é uma ferramenta para um outro valor que é muito mais importante, que é a autenticidade, que é a liberdade. Então, a criatividade para mim é uma palavra importante, mas ela não é as 3 principais. Ela é uma ferramenta para eu conseguir 2 delas, que são liberdade. Eu quero me sentir livre, autenticidade, eu quero me sentir eu mesma, eu quero agir em situações como eu agiria normalmente, eu não quero mudar quem eu sou em relação ao ambiente, às pessoas que eu estou. E a terceira é energética. Eu quero ter energia, eu quero passar energia, eu quero receber energia. Você passa demais essa energia. Obrigada. Eu quero estar com a minha energia sempre a 1000 por hora. Eu me sinto já assim e eu quero continuar recuperando. Então, hoje, se você me perguntar daqui a um ano, eu não sei. Mas hoje as minhas palavras são livre, autêntica e energética. Ah, muito legal. Eu sinto essas 3 coisas, só vou te dizer isso. Que bom. A minha última agora pergunta, a gente está aqui no evento que chama High Performance e eu queria que você contasse um pouco assim, o que você acredita que você precisa para se manter na High Performance, Rafa? Eu acho, a gente aprendeu aqui que não é uma coisa só. Mas o que bate mais importante para mim, que eu acho que não é a única coisa, por si só não significa nada, mas eu acho que se você faz aquilo que faz o seu coração brilhar, existe mais chance de que você esteja nesse limite, porque você corre atrás daquilo, você quer que aquilo aconteça, às vezes você faz até errado, né, porque você quer muito que aquilo dê certo, você dorme menos porque você quer que aquilo aconteça. Pois você acabou de fazer um lançamento, você sabe disso. Você acaba agindo de um jeito que te motiva. O Brandon fala aí, é importante que ele fale que isso não é necessariamente high performance, né? High performance é sustentar. Mas se eu amo aquilo que eu faço e eu estou constantemente criando ferramentas, e aí no caso ferramentas que eu chamo são projetos, ideias, coisas, conteúdo, para me manter motivado e em contato com aquilo que eu amo, eu acho que isso me mantém em alta performance. Eu já fiz outros trabalhos que eu não gostava tanto, eu fazia muito bem, mas eu vivia muito mais cansada do que eu vivo hoje.
Então eu acho que antes de tudo é você fazer alguma coisa que faz o seu olho e o seu coração brilhar. Que legal, Rafa, adorei. Obrigada. Muito bom, gente. Quero agradecer muito a você. Quero que você conte um pouco mais para as pessoas que querem te conhecer. Muita gente já te conhece, como você falou, mas que ainda não te conhece, como é que a gente te encontra? Conte um pouco do seu trabalho lá. Vocês encontrarão mais sobre o meu trabalho no www.espaçonave.com.br. Vou deixar aqui para todo mundo, viu? Tem série de vídeos gratuita no YouTube, uma vez por mês. Tem um web seminário uma vez por mês gratuito com pessoas bacanas para falar sobre viver fazendo o que ama e sobre empreendedorismo criativo. O que mais que tem? Tem o meu livro que vai sair esse ano, ou ano que vem, no início do ano que vem, 2015. O novo Decola Lab, a gente está reformulando o curso todo. Então, em 2015, vai vir o novo Decola Lab totalmente reformulado e aí a gente vai colocar no ar, possivelmente em abril. Conte rapidinho assim o que é o Decola Lab. O Decola é um curso para te ajudar a transformar sua paixão, seus talentos em um negócio criativo. Ou não, é engraçado, mas eu tenho muita gente lá que não é necessariamente profissional criativo, médico, dentista, mas que se identifica com a linguagem criativa, ou que quer aplicar a criatividade no seu negócio. Então, o Decola vai te guiar nesse passo a passo, na sua identidade, nos seus valores, no seu comportamento, no que é economia criativa e como é que você pode aproveitar esse mercado. No negócio, propriamente dito, tem uma parte toda de modelagem do negócio, comunicação e marketing e, finalmente, lançamento para te ajudar a colocar isso no mundo e fazer aquilo realmente ser algo sustentável, que financie sua vida e que você compartilhe com mais pessoas e coloque esses seus talentos à disposição do mundo. Muito legal. Obrigada mais uma vez, Rafa. Obrigada. Tá aqui no canal. Tenho certeza que vocês adoraram. Quem gostou do vídeo de hoje, não esquece de dar um like, de curtir aqui, de compartilhar com outras pessoas também e de passar lá na Espaçonave. Isso, passa lá, assina minha newsletter que eu compartilho conhecimento pelo menos uma vez por semana com vocês. Show de bola. Beijão.